O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, confirmou que a América do Sul é o novo centro da pandemia do novo coronavírus. A OMS adverte que 80 milhões de crianças em 68 países são ameaçadas porque a vacinação diminuiu em função da pandemia. O Brasil tem a maioria dos casos registrados na América do Sul. Com 20.803 novos casos em 24 horas, o total passou de 330 mil e as mortes chegaram a 21.116, sendo 1.001 nas últimas 24 horas. O Brasil passou a Rússia em número de casos. Já é o segundo país no mundo depois dos Estados Unidos, e a Rússia testou 55.689 pessoas de cada milhão de habitantes, e o Brasil apenas 3.462. Isso significa que aqui deve haver uma grande subnotificação. Os especialistas estimam que o total de casos possa ser 15 vezes maior, o que daria quase 5 milhões de infectados. As favelas do Rio de Janeiro registraram 176 mortes. Se fossem um estado, estariam em 14º lugar na lista de mortes, na frente de estados como o Rio Grande do Sul e o Paraná. O estado do Rio deve chegar a 40 mil casos confirmados em 1º de junho, sendo 19 mil na capital. Apesar disso, o prefeito, o bispo Marcelo Crivella, quer reabrir o comércio. O Brasil registra o maior número de mortes de médicos e enfermeiros no mundo inteiro. Morrem 2 médicos por dia. Os Estados Unidos tiveram 25 mil novos casos ontem e podem passar de 100 mil mortes no fim de semana. Os Estados Unidos têm mais de 2.642.000 casos confirmados e mais de 97.500 óbitos, mas o presidente Donald Trump quer reabrir locais de culto religioso, igrejas, templos, sinagogas e mesquitas, como se fossem serviços essenciais. No mundo inteiro, o total de casos confirmados soma mais de 5.282.000, com mais de 338.700 mortes e mais de 2.139.000 pacientes curados. A Argentina chegou a 10 mil casos, cerca de 75% moram na cidade e na província de Buenos Aires, onde cresce o impacto nos bairros mais pobres. A maioria dos infectados na Argentina tem menos de 50 anos. Dos que exigiram internação, 64% foram para hospitais públicos. Só 5% do total precisaram de terapia intensiva. Na África, os cientistas da África do Sul estimam que o total de mortes possa chegar a 50 mil. Oficialmente, o país com a maior renda média do continente tem pouco mais de 20 mil casos confirmados e 397 mortes. A Espanha autorizou Madrid e Barcelona, as maiores cidades do país, a afrouxar as medidas de confinamento. A França reabriu as praias, os banhistas precisam ficar num cercadinho reservado pela internet para manter a distância de 2 metros das outras pessoas. Um estudo realizado com mais de 96 mil pacientes concluiu que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina aumenta o risco de morte em até 45%. A pesquisa foi publicada na revista médica britânica The Lancet. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, está recrutando 10 mil voluntários para testar uma vacina que está desenvolvendo com o laboratório AstraZeneca. A China anunciou sucesso em testes iniciais com uma vacina. A União Europeia anunciou novas regras para voos que podem indicar o futuro da aviação comercial. Todos os passageiros e tripulantes devem usar máscaras, as bagagens de mão e o serviço de bordo serão restritos e será proibida a venda de produtos a bordo. O Reino Unido impôs uma quarentena de 14 dias para estrangeiros e britânicos que entrarem no país. O número de pessoas que chegam ao país caiu 99%. Um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral constatou que 55 países adiaram eleições, referendos e prévias por causa da pandemia. 22 países mantiveram as votações, inclusive a Coreia do Sul, onde o governo obteve uma ampla vitória de 2/3 nas eleições para a Assembleia Nacional por causa do sucesso no combate à Covid-19. A França marcou para 28 de junho o segundo turno das eleições municipais, adiado por causa da pandemia. O Uruguai autorizou a volta das aulas presenciais a partir de 1º de junho, de maneira gradual
e voluntária. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o ex-secretário do Tesouro americano, Lawrence Summers, afirmou que a crise econômica será a pior desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Summers rejeitou como um falso dilema a tentativa de reabrir a economia antes de controlar a pandemia, observando que a causa da crise é o vírus, não é o confinamento. Ele comparou a Dinamarca, que adotou um isolamento físico rigoroso e teve uma queda de 29% no consumo, com a Suécia, que não impôs o confinamento e sofreu uma baixa de 25% no consumo e é hoje o país com o maior número de mortes por habitante. A pandemia também aumenta a corrupção. Na Bolívia, o ministro da Saúde caiu depois de comprar respiradores artificiais por preços superfaturados. Na Itália, o chefe da Força-Tarefa de Combate ao Coronavírus na Sicília está em prisão domiciliar por uma série de acusações de receber suborno desde 2016. Na Polônia, o ministro da Saúde está sendo acusado de comprar 10 mil máscaras inúteis através de um amigo da família. E na Bósnia-Herzegovina, um contrato de milhões de euros foi fechado com uma empresa que tem sede, endereço, numa fazenda que cultiva framboesas. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado.